Aleluia! Bom dia, amada igreja, paz do Senhor. Nós daremos início ao nosso culto nesse momento. Então, já quero te convidar a achar o seu lugar aí na sala, junto com a sua família. Coloca aí seu som no último volume ou faça como a Priscila, ligue na caixinha. Aleluia. Quero convidar você nesse momento a cultuar ao Senhor junto com a gente. Eu creio que você já tem aí tido um tempo para se acertar, compartilhar, para que seus amigos assistam esse culto junto com a gente. E quero convidar você nesse momento a orar ao Senhor. Falar com Deus, a entregar a sua vida ao Senhor. E, para isso, esse momento de entrega, esse momento de consagração ao Senhor, quero te convidar, fecha os teus olhos, entregue ao Pai tua vida, tua família, tua saúde, tua casa, seu trabalho, todas as situações financeiras, tudo aquilo que possa estar te incomodando, te atrapalhando nesse dia, tá bom? Entrega tudo ao Senhor. Como diz aquela canção, tudo, ó Cristo, a ti entrego. Entregue tudo ao Senhor nessa manhã. Feche teus olhos, ore ao Senhor. Eu vou te dar um minutinho para você fazer essa oração. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome. Graças ao Senhor. Aleluia. Santo e eterno é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Já fez tua oração de entrega? Então aproveite que você está falando com Deus, está orando e comece a glorificar ao Pai. Comece a entregar a Ele palavras de amor, de gratidão, palavras de adoração, palavras que são entregues somente a Ele. Ele é o único digno de receber esta honra, este louvor, estas palavras que você guardou. Então entregue ao Senhor estas palavras, as palavras que estão saindo do teu coração. Entregue a Ele. Se você tem gratidão, entregue a sua gratidão ao Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Pai. Corpo de Cristo, tua igreja, Deus. Ó Pai, desejamos, Senhor, ardentemente, como corpo, te louvar nesta manhã. Desejamos, Pai, ardentemente, Senhor, entoar cânticos de adoração, palavras de louvor a Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Consolador. Tu és o nosso Pai amado, Abba. Aleluia. E Senhor, nesta manhã desejamos, Deus, te louvar, te engrandecer, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Tu, Senhor, que estás assentado no alto e sublime trono, inclina teus ouvidos, ó Pai, para as nossas casas. Inclina teus ouvidos, Pai, e ouve, Senhor, o louvor do nosso coração, Pai. Ó Deus, porque, Senhor, nesta manhã, Deus, entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração grato, porque o Senhor é bom e eternas são as Tuas misericórdias, Pai. Ó Deus, nesta manhã, Senhor, desejamos Te louvar.
Desejamos sim, Senhor, cantar a Ti, que é o nosso Deus, Pai. Que é aquele, Senhor, que cuida de nós, que nos coloca debaixo da Tua sombra de proteção, Pai. Ó Deus, e nós queremos Te louvar nesta manhã, Senhor. Não porque não temos aflições, nós temos, mas porque o Senhor está conosco todos os dias, Senhor. E é por isso que nós queremos Te louvar nesta manhã. Ó Deus, obrigada, Pai, porque não estamos sozinhos. Ó Deus, como diz aquela canção, Senhor, não estou mais só. O Senhor está comigo, nós Te louvamos por isso. Obrigada, Senhor, pela certeza, Senhor, de que o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Obrigada, Senhor, obrigada por isso. Ó Pai, nesta manhã, recebe o louvor da Tua igreja, recebe a adoração da Tua igreja, Pai, porque ela é fruto, Senhor, daquilo que estamos vivendo contigo, Pai. Ela somente é a continuação da nossa vida de gratidão, louvor e admiração pela Tua excelsa bondade e fidelidade, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler Salmos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Salmos. Aleluia. Salmos capítulo 101. Eu vou ler, como nós estamos acostumados. Eu quero convidar você a participar dessa leitura junto com a gente. Tá? Salmos capítulo 101. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler? Salmos capítulo 101. Já abriu sua Bíblia? Eu espero em Deus que os juniores, as crianças que já sabem ler, estejam aí com a sua Bíblia participando do culto, hein, crianças? Sabe que a tia faz questão. Vamos ler. Aleluia. Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça. Cantarei louvores ao Senhor. Tomarei bastante cuidado para andar sempre no caminho certo, mas para isso preciso muito da sua ajuda. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesse nas coisas mais. Odeio os atos de quem se afasta da sua lei e não me juntarei a eles. Não desejo ter um coração inclinado para o pecado, mas não desejo ter qualquer ligação com o mal. Farei calar aqueles que falam mal do próximo pelas costas. Não ficarei junto das pessoas orgulhosas e de corações arrogantes. Procurarei encontrar pessoas fiéis. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei na minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão servir. Nenhum mentiroso ou ladrão viverá no meu santuário. Não permitirei uma pessoa falsa na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os maus da terra e expulsei da cidade do Senhor todos os que praticavam o mal. Aleluia. Essa é a postura. Esse é o coração. E eu quero repetir com você. Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça. Cantarei louvores ao Senhor. É aquilo que eu falei. Louvor e adoração ao Senhor é fruto de uma vida de quem busca viver na lei do Senhor. Fruto de vida de quem busca ao Senhor. Então, meu irmão, eu quero te convidar nesta manhã. Busque ao Senhor junto com a gente. Vamos louvar? Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Rodrigo está acertando o som. Tá.
Santo, santo. Vai glorificando, igreja. Vai adorando ao Senhor. Aleluia. Glória. Santo, santo, santo e eterno é o teu nome, Jesus. Tu cuidas dos pardais, me confortas com tua mão, desde os confins da terra até o meu coração, saibam que tu és forte e bom, me chamas com um plano, e os anjos sabem bem que tua glória, graça e amor atraem homens a ti, Senhor. Pra ti eu correrei, eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, em tua graça eu sempre viverei. Me chamas com um plano, e os anjos sabem bem que tua glória, graça e amor atraem homens a ti, Senhor. Diga, pra ti eu correrei. Sim, meu irmão, corra na direção do Senhor. Eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, e em tua graça eu sempre viverei. Pra ti eu correrei, eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, e em tua graça eu sempre viverei. Sim, Deus, esse é o nosso desejo, Pai, nesta manhã. Tua presença, Deus, é tudo que nós queremos. Diga para Ele, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, e em tua graça eu sempre, em tua graça eu sempre
Aleluia. Em tua graça nós sempre viveremos, sempre dependendo da tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Nós corremos na tua direção nesse domingo, Pai. Corremos para a tua presença, Senhor, que é o nosso esconderijo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. É tempo de sentir teu poder e ver a tua glória. É tempo de tua cura vir, Senhor. É tempo de buscar-te mais. É tempo de saber mais de ti. É tempo de tudo novo se fazer, Senhor. Um novo tempo vem. Uma nova unção vem sobre nós. Prosperidade e poder. Uma nova colheita. Nós vamos ceifar. E tua face vamos ver. Diga comigo, é tempo. É tempo de sentir teu poder. É um tempo novo. E ver a tua glória. É tempo de tudo novo se fazer, Senhor. Um novo tempo vem. Uma nova unção vem sobre nós. Prosperidade e poder. Uma nova colheita. Nós vamos ceifar. E tua face vamos ver. Um novo tempo vem. Uma nova unção vem sobre nós. Prosperidade e poder. Uma nova colheita. Nós vamos ceifar. E tua face vamos ver. E tua face vamos ver. E tua face vamos ver. Aleluia. Um novo tempo. Aleluia. Meu irmão, eu queria convidar você a orar ao Senhor junto comigo agora. Nós já temos ouvido isso desde o início da quarentena. Um novo tempo, algo novo que Deus está querendo fazer na igreja. Ele já está movendo os corações, as pessoas têm buscado a Ele dentro de seus lares. E esse é um novo tempo de Deus para nós, igreja, corpo de Cristo. Mas pode ser também um novo tempo para você que está nos assistindo e ainda não tomou sua decisão. Deus quer salvar você e a tua casa. Aleluia. Creia nisso. Queria convidar você que deseja ardentemente viver um novo tempo com Deus.
nova história, novo propósito. Deixa Deus reescrever tua história. Aleluia. Vamos orar, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Cremos, Deus, no novo tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, nossas histórias não podem não ser as mesmas, mas, Deus, todas elas, ó Pai, podem ser escritas por Ti. Ó Deus, aleluia. Por isso, Senhor, nós entregamos nossas vidas nesta manhã a Ti, Senhor. Nós cremos, Deus, no novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas e desejamos, Deus, viver esse novo tempo, Pai. Desejamos, Senhor, mais do que tudo, viver este novo tempo. Por isso, Senhor, nesta manhã, entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Entregamos tudo, Senhor, no Teu altar, porque cremos, Pai, naquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. E desejamos ardentemente fazer parte, Senhor, desta nova história, deste novo tempo que o Senhor vai escrever para a igreja brasileira, Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Um novo tempo vem. Canta comigo. Uma nova unção vem sobre nós, prosperidade e poder, uma nova colheita. Nós vamos ceifar e tua face vamos ver. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um novo tempo vem. Você crê nisso? Você está disponível para viver esse tempo novo? Você está disponível para viver isso que o Senhor vai fazer? Mas nesse momento nós vamos falar daquilo que o Senhor já tem feito. Amém? Nós estamos no mês de missões urbanas. Semana passada nós compartilhamos sobre a casa de recuperação, falamos um pouquinho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho da terapia e do abraço, com o missionário Paulo e a missionária Raquel. É o relatório que nós temos aqui dos meses de abril, maio e junho, este tempo de pandemia. Eu vou lhe informar algumas coisas que são numéricas, mas eu queria que você ouvisse da seguinte maneira. Por exemplo, 210 sacolas de calçados doados. Na verdade, a gente percebe que 210 sacolas significa que muitas pessoas que tinham poucos calçados ou talvez não tinham calçados, elas foram abençoadas. Então, eu queria que você ouvisse desta maneira. A terapia do abraço. Vamos lá. Foram relatório de abril, maio e junho. 900 sacolas de roupas doadas. Amém? Você pode dar glória a Deus na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. 210 sacolas de calçados doados. Glória a Deus. Quantas pessoas foram abençoadas nesses meses e de tempo de pandemia, onde muitas coisas parou, mas a obra do Senhor não. Algumas coisas ficaram paradinhas, mas a obra do Senhor não. E glória a Deus por isso, porque mesmo nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm sido alcançadas através do trabalho missionário. Continuando, 25 pacotes de fraldas geriátricas foram doadas. 15 pacotes de fraldas descartáveis foram doados. 40 caixinhas de leite. 2 andadores de adultos foram doados. Isso significa dizer que 2 adultos voltaram a se locomover de uma maneira mais fácil, com auxílio. Então, ouça e entenda dessa maneira. 6 cadeiras de rodas foram doadas. 4 cadeiras higiênicas foram doadas. 3 berços foram doados.
1.080 cestas básicas foram doadas. Você pode dar glória a Deus? 1.080 cestas básicas. Isso significa que talvez 1.080 pessoas, famílias, foram abençoadas nesse tempo, querido. Muitas pessoas, talvez você tenha aí o seu suprimento, mas algumas pessoas não tiveram e elas foram abençoadas. E nós damos glória ao Senhor. 4 botijões de gás foram doados, 8 medicamentos, houve 8 aconselhamentos, né, para famílias de dependentes químicos, 40 cadeiras de ferro e uma parceira na construção de um banheiro e cozinha de uma família em uma comunidade. Isso está em andamento. Poxa, por que toda essa informação? Para que você saiba o que é feito. Nós estamos falando como de missões urbanas e nós falamos isso semana passada, né? Não é diferente de missões nacionais e mundiais, a diferença só é o local. Mas é a obra do Senhor sendo realizada, é a bênção do Senhor sendo compartilhada, é o nome do Senhor sendo engrandecido. São pessoas sendo abençoadas por aqueles que se colocam disponíveis à obra. E você pode abençoar esta obra. Né? Você pode abençoar esta obra. Você que é da Igreja Batista Missionária em Quintia, nós já abençoamos, amém? Nós já compartilhamos. Mas você que está nos ouvindo, você também pode fazer parte disso. De repente você não pode ir, mas você pode abençoar. Você pode abençoar com a sua oração. Que tal você separar um dia essa semana para estar orando por esse trabalho da terapia do abraço, pelo missionário Paulo, pela missionária Raquel? Que tal você separar um dia dessa semana para orar por eles e por essa obra? Você pode abençoar doando, ofertando. Se você quiser, faça contato conosco. Eu quero abençoar esta obra. E você vai ter o caminho para que você também faça parte disso que o Senhor tem feito. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem realizado através desse trabalho da terapia do abraço. Muito obrigada por tantas famílias que foram abençoadas, mesmo nesse tempo de pandemia, Senhor. Muito obrigada por todos aqueles que doaram. Muito obrigada, Senhor, por aqueles que se dispuseram doando, Senhor, cada item daquilo que falamos aqui, ó Pai. Senhor, que também o Senhor possa abençoá-los de sobremaneira. Muito obrigada, Senhor, pelo missionário Paulo e a missionária Raquel, que, ó Deus, estão disponíveis, ó Deus, tem disponibilizado as suas vidas, ó Pai, para estar ali abençoando tantas vidas, Senhor. Muito obrigada por eles. Eu te peço, continue renovando a vida dos teus filhos, sustentando, suprindo-os, ó Deus, em tudo que eles precisam, Senhor. Tu conheces a necessidade dos teus filhos. Eu te peço, vai ao encontro, Senhor, com a tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que eles continuem vendo, Senhor, ó Deus, e sentindo a tua boa mão sobre a vida deles, que eles continuem, Senhor, fluindo, Senhor, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, que muitas pessoas continuem sendo abençoadas por um abraço, que muitas pessoas continuem sentindo o teu amor por um abraço, por uma palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você, você que continua junto conosco em mais um momento de louvor. Como a Roberta falou no início, né? Nós estamos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito conosco, tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós e através dos missionários. Como é bom podermos agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor pela vida de pessoas que têm dedicado a vida delas à obra do Senhor.
E por causa disso, por causa desse momento, nós também queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de contribuirmos na casa do Senhor. No outro domingo, a Roberta falou, pega seu envelope. E eu também gostaria de dizer isso para você, pega seu envelope. Mas eu gostaria de, nesse momento, você pegar o seu envelope, não apenas para entregar ou pedir, mas você vai pegar o seu envelope para poder dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem me dado sustento. Obrigado porque o Senhor tem permitido que eu tenha o que comer, o que vestir, porque eu tenho uma casa, porque eu posso contribuir para a tua casa, eu posso contribuir para a obra missionária, eu posso fazer parte desta grande obra que é envolvendo o reino de Deus. Porque quando nós falamos de missões urbanas, quando nós falamos de você ofertar, quando nós falamos de você entregar algo em favor desta obra, nós não estamos falando para você ofertar para a IBMQ, mas nós estamos falando para você ofertar em favor do reino. Porque desde o primeiro domingo, quando o Rodrigo falou e leu a respeito do pastor Manuel e sua esposa Rosa, domingo passado, quando nós falamos sobre a pastora Mônica e a Casa de Recuperação, o ministério. E hoje, quando a Geisa leu sobre o Paulinho, nós chamamos de Paulinho porque é uma maneira carinhosa, né? Nós poderíamos chamá-lo de Paulão, porque ele é um grande homem de Deus. Mas eu não sei se ele ia gostar muito que a gente chamasse ele de Paulão. Mas, enfim, independente da maneira como nós o chamamos, mas nós sabemos que ele é um grande servo do Senhor e ele tem realizado a obra que o Senhor colocou na mão dele. Levante o seu envelope agradecendo ao Senhor. Levante o seu envelope sabendo que, Deus, muito obrigado, porque a tua palavra diz que eu não devo andar ansioso. Oh, coisa difícil. Para nós mulheres, então, Senhor, oh Jesus. Mas a palavra diz, não andeis ansiosos, porque se o Senhor toma conta dos pardais, lógico que ele vai tomar conta de nós. Jesus, quando multiplicou os pães, ele não pegou o pão e falou, Senhor, oh Deus, multiplica agora. Não, ele falou, Pai, eu te agradeço por esses pães e por esse peixe. E eu quero desafiar você. A todas as vezes que você for ofertar na casa do Senhor, que você for dizimar, que você diga, Senhor, muito obrigado, porque eu posso entregar, eu posso devolver aquilo que lhe é devido e eu posso ofertar para que a tua obra continue. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Pai, o Senhor criou o mundo, o Senhor nos criou, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe qual é a nossa necessidade, mas o Senhor cuida de nós dia após dia. Nesta manhã, após louvarmos o teu nome, engrandecermos o teu nome, nós queremos te dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado por todo o sustento, obrigado por toda a provisão, obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Obrigado, Senhor, porque somos prósperos, prósperos em paz, prósperos em amor, prósperos em harmonia, prósperos, Senhor, com uma casa farta, farta do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça e de todas as coisas materiais que nós precisamos. Deus, muito obrigado, porque a tua graça tem estado sobre nossas vidas e nós te pedimos, Senhor, continue conosco, continue nos fortalecendo para que nós continuemos sendo fiéis a ti, como o Senhor é fiel a nós. Obrigado, porque podemos dizer, Senhor, obrigado por todas as coisas. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças pelo privilégio que temos de sermos participantes desta grande obra que o Senhor
tem colocado na mão de tantos queridos, tantos servos teus fiéis que têm levado esta obra adiante. E nós te somos gratos pela IBMQ. Continua, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está me vendo aqui com o celular perto, né? É que eu vou colocar para vocês o texto que eu vou falar hoje, porque ele é um pouquinho diferente das versões mais comuns. Mas você vai poder acompanhar também na sua versão, na sua Bíblia. Só vai estar um pouco diferente. Amém? E agora eu estou até inclusive tirando aqui. Já coloquei o texto. Então, como vocês podem ver, nós vamos lá para o livro de 2 Pedro, capítulo 1. Nós estamos falando durante esse mês sobre missões urbanas, né? E sempre que fala missões urbanas, eu lembro mais da igreja e das famílias do que dos missionários propriamente dito. Existem muitos missionários fazendo obras lindas e maravilhosas, como acabamos de ver aqui o missionário Paulinho, da terapia do abraço, a missionária Mônica, a pastora Mônica, da Casa de Recuperação e tantos outros que têm feito os trabalhos muito relevantes. Mas eu fico pensando diretamente na nossa vida. Nós, nossa casa, nossa igreja, né? Nós fomos chamados por Deus com um propósito. Nós não fomos chamados à toa. Às vezes a gente olha e parece muito distante, né, esse trabalho que eles fazem. Nós temos o costume de colocá-los como pessoas especiais, separadas por Deus para coisas grandes. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós fomos separados por Deus para coisas grandes. Porque não há nada maior nesse mundo do que levar o amor de Deus. E nós levamos o amor de Deus de várias maneiras. Várias maneiras. Eu vou começar lendo o texto. Quero que você acompanhe aí, ou na sua Bíblia, ou no comentário que eu deixei o texto. De Simão Pedro, escravo e emissário de Jesus o Messias, para aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e de nosso libertador Jesus o Messias, receberam o mesmo tipo de confiança que nós. Que graça e shalom sejam de vocês plenamente, à medida que chegam ao pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos para uma vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e bondade. Dessa maneira, ele nos deu as suas valiosas e grandes promessas, para que por elas vocês possam participar da natureza divina e fujam da corrupção que os desejos malignos trouxeram ao mundo. Por esta razão, empenhem-se para acrescentar bondade à fé, conhecimento
à bondade, autocontrole ao conhecimento, perseverança ao autocontrole, piedade à perseverança, afeição fraternal à piedade e amor à afeição fraternal. Porque, se tiverem essas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis e improdutivos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, o Messias. Eu vou começar lá mesmo no primeiro versículo. Pedro, ele começa a saudação dele falando da base da nossa fé. Ele fala da justiça de Deus. Aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e do nosso libertador Jesus, receberam o mesmo tipo de confiança que nós. Nessa tradução, quando fala confiança, você pode ler fé também. Então, nós que recebemos a mesma fé pela libertação, pelo libertador Jesus, através da justiça do nosso Deus. Essa justiça que Pedro fala, ele não fala de justiça humana, justiça como o tribunal de justiça, não. Ele está falando de justificação. Justificação é um ato de Deus que ele, através do sacrifício de Cristo, torna a cada um de nós justos. Para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Senhor e Rei da sua vida, nós somos justificados, limpos de nossos pecados, nós somos lavados, nós somos justos. Isso me lembra até o texto que eu postei há algum tempo atrás nas mídias sociais sobre Edmundo, do livro de Nárnia, né? Que ele é denominado no final do filme como Edmundo, o justo. Você lembra? Ele traiu os irmãos. Ele traiu o Senhor Tôminus. Ele traiu. Mas a partir do momento que o leão entregou a própria vida no lugar de Edmundo, Edmundo foi justificado de todos esses erros passados e se tornou o justo. E é assim que Paulo começa. Tudo isso do primeiro versículo. Paulo começa falando: nós que somos justos, que somos perdoados, que somos limpos, que entendemos e aceitamos o sacrifício de Cristo naquela cruz, nós, para nós, é esse texto. Graça e shalom. Shalom a gente já explicou, né? Que shalom não é simplesmente paz. Shalom é uma abundância de vida. Lembra a vida abundante que Jesus falou? Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, vida de qualidade. Shalom é isso. É todas as áreas da sua vida estarem em equilíbrio diante de Deus. Não quer dizer que você tem dinheiro, não quer dizer que você tem tudo, que você não tem problema, que você tem saúde. Não. Quer dizer que Deus é o centro da sua vida e nele você não vai ser abalado. Isso é shalom. Amém? Vamos prosseguir. Pedro fala que nós já alcançamos essa fé. Essa fé que eu falei da justificação. Essa redenção divina. Amém? Ele fala que diante do sacrifício e do sangue de Cristo, nós fomos limpos, nossos pecados foram pagos.
não há pecado grande o suficiente que não possa ser limpo pelo sangue de Cristo, se houver conversão. Se a pessoa mudar de vida, se a pessoa mudar de mentalidade, não há pecado. Quem coloca tamanho pecado somos nós. Nós que não entendemos a mente e o coração de Deus, colocamos tamanho em pecado. Porque para nós, você mentir para sua mãe é menor do que você estuprar uma criança. Sim, na nossa cabeça é menor. Com toda certeza, na minha cabeça é menor. Mas Deus limpa os dois com o mesmo sangue. Se essas duas pessoas se arrependerem da mesma forma, Deus limpa. Isso é maravilhoso. Porque não há nada que a gente faça que, se arrependendo, Deus não possa limpar. Mas vamos dar continuidade aqui. Pedro, nos próximos versículos, ele levanta pelo menos 3 verdades muito lindas sobre a nossa vida em Deus, após nós estarmos inseridos nessa fé. A primeira verdade é que o divino poder já nos foi dado. Às vezes nós estamos buscando tantas coisas, achando que Deus ainda não nos deu. Mas Deus já nos deu. Amém? Pedro aqui ele explica que nosso Pai Celeste nos deu tudo. Tudo que diz respeito à vida. A nossa vida. A vida que nós recebemos de Cristo. Nós recebemos de Deus. E também nos deu tudo em relação à piedade ou à bondade, misericórdia, compaixão. Isso quer dizer que nós recebemos tudo para que nós tenhamos uma vida piedosa. Mas uma vida piedosa não é para vivermos para nós mesmos. Uma vida piedosa é para que nós possamos viver para o próximo. Não sei quem teve a oportunidade de assistir o vídeo do Caminho da Excelência, onde eu falo que o termo mais utilizado no Novo Testamento é uns aos outros. No Novo Testamento está lotado de textos com mandamentos, diretrizes que nós precisamos fazer uns aos outros. Amar, perdoar, servir, se submeter e por aí vai. Uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros, amar uns aos outros. Eu estava conversando com a minha esposa, porque Pedro começa o texto de uma maneira que, infelizmente, pela nossa história, por aquilo que nós recebemos, nós não entendemos. Pedro, ele se coloca como escravo de Cristo. E nós não entendemos esse escravo aqui. Eu estava assistindo essa semana um vídeo remetendo aos tempos bíblicos. E tinha um escravo. Mas o escravo era a vida dele, a vontade dele era sempre colocar os seus senhores para frente. Vão vocês que eu fico para trás. Eu estou atrapalhando vocês. Vão vocês que eu fico para trás. Eu te carrego. Não, mas você está machucado. Não, mas eu te carrego. Ele fazia aquilo com amor.
nos tempos bíblicos, isso era ser escravo. Algumas vezes, inclusive, era uma opção, como Pedro aqui. Ele optou por ser escravo de Cristo. Ele optou por ser servo de Cristo. Infelizmente, na nossa cultura e por causa da nossa história, os adjetivos escravo e servo tomaram uma conotação horrível. Infelizmente, eu entendo isso. Mas nessa época, significava que a pessoa estava devotando a vida dela a outra. E aqui no caso de Pedro, ele estava devotando a vida dele a Jesus. Por um simples motivo. Foi Jesus que deu vida a ele. Foi Jesus que concedeu a ele vida. Então, ele achava nada mais que justo e natural ele devotar a vida dele a Jesus. Nem continuando, então nós precisamos ter uma vida piedosa para com o nosso próximo. E Deus, ele já nos deu tudo o que nós precisamos para que possamos viver dessa forma. Conhecer a Deus, entender o sacrifício que Cristo fez, aceitar a justificação de Deus sobre a nossa vida, conhecer cada dia mais, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, conhecer a sua glória, sua virtude, sua bondade, tudo isso nos leva a uma vida piedosa. E tudo isso Deus já nos deu. Deus não precisa nos dar poder para ter uma vida piedosa. Não. Ele já nos deu. Precisamos nós buscarmos. Precisamos nós alcançarmos isso. Nosso presente está guardado. Eu lembro na Páscoa, quando eu era criança. Comprava-se o ovo de Páscoa e escondia na casa. O meu presente já está comprado. Falta apenas eu encontrar. E é exatamente isso. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para ter uma vida piedosa. Falta apenas nós alcançarmos isso. A segunda verdade que Pedro deixou para as nossas vidas foram as promessas de Deus. Deus nos deu muitas promessas. Promessas para esta vida, mas a maioria são promessas para a nossa vida eterna, nossa vida vindoura. E essa mesma glória e bondade que nós conhecemos de Cristo, é através desta mesma glória e bondade que Ele nos dá essas promessas, que Ele nos apresenta essas promessas. Ele continua nos dando tudo para que nós tenhamos uma vida piedosa. Essas promessas, elas têm uma finalidade. Eu vou ler aqui com vocês novamente, para que não haja nenhuma dúvida. Versículo 4. Desta maneira, Ele nos deu as suas valiosas e grandes promessas. Elas realmente são valiosas. Elas realmente são grandes. Ele nos deu as suas valiosas e grandes promessas, para que por elas vocês possam participar da natureza divina. Para que por elas vocês possam participar da natureza divina. O que é a natureza divina? Nós estudamos, quando a gente vai estudando mais a fundo a Bíblia, estudando teologia,
Deus tem uma natureza muito vasta, coisas que nós entendemos, coisas que nós não entendemos, coisas que estão declaradas na Bíblia. Das coisas que estão declaradas na Bíblia, existem particularidades da natureza de Deus que só Ele tem. E Ele não divide com ninguém. Agora, existem particularidades da natureza de Deus que Ele divide com a gente. São o termo técnico, os atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que Deus tem e Ele divide com a gente. E eu vou ler só alguns desses atributos que Ele divide com a gente e que essas promessas, elas têm por intuito nos dar ou fazer com que nós alcancemos essa natureza. São elas: consciência espiritual, consciência do mundo espiritual, consciência da nossa espiritualidade, porque Deus é espírito e nós precisamos alcançá-lo em espírito, adorá-lo em espírito, entendê-lo em espírito. Então, consciência espiritual, sabedoria, fidelidade, bondade, amor, misericórdia, graça, paciência, santidade, paz, retidão, zelo, entre outros. Esses são atributos comunicáveis de Deus. O que isso significa? Que nós podemos ter tudo isso. Na verdade, nós nascemos para ter tudo isso. O pecado, quando entrou na vida do homem, veio deturpar tudo isso. Paulo fala do espelho embaçado, sujo. Nós somos a imagem de Deus, mas nós vemos tudo por um espelho embaçado, sujo. A gente não consegue ver os traços certinhos do nosso rosto num espelho embaçado, velho, sujo. Foi isso que o pecado fez. Mas não necessariamente ele tenha tirado tudo isso de nós. Porque nós somos capazes dessas coisas. Somos capazes. A nossa aproximação de Deus faz com que essas coisas brotem em nós. Faz com que é como se isso estivesse no nosso DNA. E a aproximação de Deus, ou a nossa aproximação de Deus, fizessem com que isso viesse para fora. Afinal de contas, um homem e uma mulher são capazes de ser fiel. Eles são fiéis uns aos outros. Infelizmente, a gente ouve mais história de infidelidade, principalmente por causa das sofrências da vida, do que de fidelidade. Mas quantos casais nós não conhecemos que são fiéis, que mantêm um casamento fiel, mantêm um casamento com amor, casamento de 50, 60 anos. E eu não estou falando de filhos de Deus. Estou falando de pessoas que, em teoria, não conhecem a Deus, mas mantêm um casamento fiel. Por quê? Porque isso está no nosso DNA. Algumas pessoas conseguem, outras não conseguem. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos. Não simplesmente a nossa pessoa amada, mas nós conseguimos em tudo. Nós conseguimos ser fiéis a Deus, ser fiéis à nossa igreja local, ser fiel àquilo que foi dado na nossa mão a fazer, ser fiel à nossa família, ser fiel.
ser fiel a tudo. Estou falando de um exemplo. O amor, por exemplo. Todos nós somos capazes de amar. Ou você vai me dizer que uma pessoa, só porque não tem Cristo no coração, não é capaz de amar? Mentira. É capaz de amar. Não é capaz de amar como Deus ama. Ela vai amar a mãe, talvez o pai, o seu filho, principalmente mulheres, né? Às vezes o homem tem mais dificuldade. Agora, o homem de Deus, aquele que se aproxima de Deus, aquele que conhece e entende suas virtudes, sua bondade, aquele que aceita a justificação, esse sim tem essa natureza de Deus restaurada, porque é isso que Pedro fala. Amém? As promessas que Deus fez são para que, por elas, pelas promessas, vocês possam participar da natureza divina. As promessas de Deus que estão na Bíblia são para que nós possamos participar da natureza divina. E aí eu não estou falando de um ponto ou outro da natureza divina. Eu estou falando da natureza divina de um todo. A sabedoria, a fidelidade, bondade, amor, misericórdia, graça, paciência, santidade, paz, retidão, zelo. Tudo. Isso tudo é natureza divina. E nós temos essa capacidade. Se nós nos aproximarmos de Deus, as suas promessas vão nos levar a fazer parte dessa natureza, a ter parte dessa natureza nas nossas vidas. Prosseguindo, Pedro fala de algo, de uma terceira verdade ainda mais importante. Ele fala do nosso crescimento. Um crescimento que nós precisamos ter. Dos versos 5 ao 7, Pedro nos dá passos, um caminho, ou como nós costumamos dizer, o caminho das pedras, para que nós possamos crescer. Ele dá, literalmente falando, o passo a passo. A começar da fé, que é o início de tudo, a base, aquilo que nós falamos lá no início. A fé, a certeza da justificação de Deus nas nossas vidas. A começar da fé. Ela é a base da nossa vida cristã, mas ela precisa ser acrescentada para crescer. Do que ela precisa ser acrescentada? Ela precisa ser acrescentada de virtude. Como nós já falamos, na minha tradução aqui está bondade. Na tradução da maioria está virtude. Então a fé, ela precisa ser acrescentada de bondade. A fé por si só, como a própria Bíblia diz, ela não é nada. Mas ela precisa de obras. E aqui, Pedro, ele esquadrinha essa palavra obras. Então a fé, ela precisa de bondade. A bondade, ela também não pode ficar sozinha. Ela precisa de ciência, de conhecimento. O conhecimento não pode ficar sozinho. Ele precisa de temperança, autocontrole. O autocontrole não pode ficar sozinho. Ele precisa de piedade. A piedade, que é compaixão, não pode ficar sozinha. Precisa do amor fraternal. Né? O como coloca aqui, afeição fraternal. Vocês entendem afeição fraternal? Amor fraternal? É amor entre irmãos.
Você sabe como é amor entre irmãos? Irmão é assim. Irmão se ama, mas briga. Às vezes quase todo dia. Mas se ama. Normalmente briga porque quer que seu irmão seja melhor. Dá bronca porque quer que seu irmão seja melhor. Quer que faça as coisas melhor. Quer que vá mais à frente. Quer que cresça mais. Isso é amor de irmão. Irmão é capaz de se colocar de quatro para o outro subir nele para alcançar alguma coisa. Essa semana viralizou a história de um menininho de 6 anos. Chorei tudo. Que estava com a cara toda arrebentada. A foto é horrível de ver. Com um ponto daqui até aqui. Ele se jogou na frente da irmã quando um cachorro foi atacar a irmãzinha mais nova dele. Quando perguntaram para ele, ele respondeu: é a minha irmã. Morre eu, mas não a minha irmã. Isso é afeição fraternal. Fazer de tudo pelo seu irmão. E lembrando, nós que já estamos firmes na fé, somos irmãos mais velhos daqueles que estão começando. Cristo é o nosso irmãozão mais velho. Ele é o primogênito. Ele é que nos deu exemplo de tudo. Ele morreu por nós. Então, como irmãos mais novos de Cristo, porém, irmãos mais velhos dos que estão começando, cabe a nós, no mínimo, ser igual a Cristo. E a afeição fraternal, o amor. Algumas traduções dizem caridade, mas é a mesma coisa que Coríntios 13. Uns dizem amor, outros caridade. Sabe por quê? Porque é o amor prático. É o amor que a gente pratica. É o amor que nos leva a se jogar na frente de um cachorro raivoso. Amor prático. Um amor que não se deleita quando o outro está passando por necessidade. Um amor que não fica contente com a infidelidade. Um amor, por aí vai. Vocês lembram de Coríntios 13? Tem até música sobre isso. Então, essa é a escada do crescimento. Esse é o crescimento que nós precisamos alcançar. Esse é o crescimento que precisamos fazer. A justiça que Deus faz na nossa vida, a justificação. O poder que Deus já nos deu para que tenhamos uma vida piedosa. As promessas que nos levam à natureza divina. E esse crescimento. Isso tudo, Pedro conclui no versículo 8. Por quê? Se estiverem essas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis e improdutivos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, o Messias. Pedro não fala, e nessa época já existia, mas Pedro não fala que vocês sejam estéreis e improdutivos na igreja. Não.
Pedro está falando do reino. O reino de Deus. O reino de Deus inclui a sua igreja. Inclui a minha igreja, a nossa igreja. Mas o reino de Deus não é apenas a nossa igreja. Quando ele fala que tudo isso nos leva a não sermos estéreis e improdutivos, ele está falando da nossa vida. Está falando de tudo. Ele está falando que nós precisamos frutificar. E aí, como a Geisa acabou de falar, não é uma questão de números. É uma questão de vida, resultado de vida, piedade, amor fraternal, caridade. É engraçado que muita gente gosta de falar isso. Não é a respeito de números. Mas quem aqui já viu um pé de acerola? Lindo, né? Minha tia e meu tio têm um pé de acerola na casa deles. Imagina um pé de acerola com 3 acerolas. Você olha para essa árvore e você pensa, o quê? Que isso? Só 3 acerolas? Agora, quando você olha para essa árvore e vê ela toda vermelhinha, aquela coisa linda, algumas ainda verdinhas, outras amadurecendo, várias vermelhinhas, é disso que Deus está falando. Nós não podemos ser infrutíferos. Nós precisamos frutificar. Frutificar significa dar muito dinheiro à igreja, levar muitas pessoas à igreja? Não. Frutificar significa que você vai ter a natureza de Deus. Frutificar significa que você vai crescer em cada passo desse que Pedro falou. Frutificar significa que você, através da sua vida, vai transmitir o amor de Deus. Que através da sua vida, as pessoas vão entender o sacrifício e a justificação. Frutificar significa você levar a piedade, a misericórdia, a graça, o amor, a sabedoria. Tudo aquilo que nós falamos de Deus, você vai levar para as pessoas. Frutificar significa que você vai ser um completo filho de Deus. Eu volto a dizer, às vezes a gente olha para missionários que vão para longe ou que fazem um trabalho magnífico. Aí a gente olha para a nossa vida e fala, eu não faço nada disso. Queria tanto ser frutífero. Você tem a sua família. Você tem a sua comunidade. Você tem o seu trabalho. Você tem tantos lugares que precisam ver em você a natureza de Deus. Precisam ver em mim a natureza de Deus. Nós precisamos mostrar a natureza de Deus. E assim, diante de Deus, nós seremos filhos frutíferos e ativos, assim como os missionários. A gente fala muito de Billy Graham. Billy Graham foi um grande homem de Deus. Esse é difícil não usar esse termo. Ele foi um grande homem de Deus.
um pregador, um evangelista. Nossa, aconselhou presidentes em época de guerra. Foi um grande homem de Deus. Sabe qual é a diferença entre Billy Graham e você? Nenhuma. Porque você tem em você o mesmo Espírito Santo que Billy Graham tinha. Você tem em você a natureza divina que Billy Graham tinha. Nós só precisamos buscar a Deus e demonstrar isso. Colocar para fora. Só isso. Parece pouco, mas é difícil. Eu sei, é verdade. Mas nós vamos conseguir. Amém? Um com o outro. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: ser forte. Nós vamos chegar lá. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar a sua casa. Que nesse momento que estamos vivendo em sociedade, que uns dizem que acabou a pandemia, os números dizem que não, mas que em todo momento o nosso Pai possa continuar nos guardando. Nosso Pai possa continuar nos livrando. Nosso Pai possa continuar consolando a cada um que por algum motivo perdeu alguém, ou algum parente está doente, algum amigo. Que o consolo do Senhor possa te alcançar, que as forças que só Ele pode nos dar possam nos alcançar. Amém? Vamos repetir o nosso texto do nosso ano. Está falando aí muito forte ao nosso coração nesse momento. Um momento em que nós estamos em casa e temos a oportunidade de ter o livro dessa lei na nossa vida. Amém? Vamos falar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Que Deus possa abençoar a sua vida e que todos possamos estar na paz do Senhor. Shalom.